Olá, a partir de agora você está em Conexão Legal. Você aí de casa, que compartilhou conosco no Twitter, no Facebook, também na nossa conta no YouTube, ou até mesmo através do meu e-mail, lp@leandropinto.us. Meu muito obrigado. Você que participou dos livros da semana, mandando para a gente Twitter e também comentando a respeito das obras que nós fizemos aqui, os sorteios, meu muito obrigado. O nosso Facebook só cresce, o nosso Twitter cresce demais, os e-mails que nós temos recebido semanalmente são muito grandes. Então, se você aí de casa fez lá um comentário no nosso e-mail, ou até mesmo no nosso Twitter, e ainda não recebeu um retorno, é porque o número aqui de comentários, de e-mails, tem sido muito grande. Mas não se preocupe, logo, logo, eu pessoalmente, ou até mesmo alguém da minha assessoria, vai estar mandando para você o retorno para a sua inquirição. E eu gostaria de dizer que o livro da semana é do professor Costa Machado, Código de Processo Civil anotado e também interpretado. O livro do professor Costa Machado é importantíssimo até mesmo no momento de mudança, nesse momento de transição do Código de 73 para um novo código que está sendo discutido no Congresso Nacional. E, para tanto, eu tenho o prazer de receber aqui no Conexão Legal, nos estúdios do Instituto Internacional de Direito Comparado, o professor Costa Machado para falar não só desse livro, mas também do projeto de lei de mudança e de reforma do Código de Processo Civil. Bom dia, professor. Doutor Leandro, como vai? Prazer em tê-lo aqui. Muito obrigado por ter recebido o nosso convite, por tê-lo aceito. Estou muito feliz de estar aqui. É uma honra muito grande participar do seu programa, que eu sei que tem uma audiência enorme. O programa é nosso. Muito obrigado. E fica aqui sempre à sua disposição para todo momento que precisar dizer alguma coisa para o pessoal de casa, para os nossos colegas advogados, para membros do Poder Judiciário. Fica aqui uma porta aberta, a nossa casa está à sua disposição. Muito obrigado, agradeço muito por essa oportunidade e pelas futuras que virão, porque o assunto que me traz aqui é muito relevante e o Brasil precisa saber um pouco mais sobre esse projeto de novo Código de Processo Civil que eu tenho criticado tanto e já faz tanto tempo, faz 2 anos que eu venho lutando contra esse projeto de novo CPC. Professor, com sinceridade, eu recebi aqui alguns ministros, recebi aqui alguns professores para comentar a respeito das mudanças do Código de Processo Civil. E todos eles foram muito unânimes em dizer que o projeto é muito bom. Eu, particularmente, até acho que o projeto é muito bom. Tem lá alguns problemas que eu acredito que vão ser superados até o momento da promulgação da lei, mas o senhor, de modo tão enfático, diz que o projeto não é bom, nos causa um pouco de estranheza. Mas você podia explicar para o pessoal de casa exatamente por que o código não é bom? Faz 2 anos que eu venho dizendo para o Brasil que nós estamos prestes a conhecer uma justiça civil autoritária. Esse Código de Processo Civil tem virtudes, tem coisas muito boas, significa uma série de aprimoramentos disciplinares do direito processual civil, mas traz algumas maldades muito grandes. Ele transforma os nossos juízes em verdadeiros imperadores. Os nossos juízes de primeiro grau poderão tudo. Razão porque disse a Veja, no dia 30 de novembro do ano passado, que querem a ditadura do Poder Judiciário. Nós corremos o risco de ter uma justiça de instância única. Os nossos juízes terão tantos poderes, mas tantos poderes, que a nossa segunda instância terá uma posição subalterna no desenvolvimento do processo. Isso me preocupa muito. Quando a gente fala em nível de ter poder, ou até mesmo ser é considerado que um juiz tenha um pouco mais de acesso a inúmeros remédios legais, o que isso exatamente consiste? O que a reforma do Código de Processo Civil vai alterar o nosso Código de 73, que forneça aos juízes, os magistrados de primeira instância, esse poder? Bom, em primeiro lugar, porque o projeto ele simplesmente elimina o processo cautelar, o livro 3º do Código de Processo Civil, que é o processo cautelar. E com ele são eliminados todos os procedimentos cautelares específicos. Já não haverá mais uma disciplina do arresto, do sequestro, da busca e apreensão, do arrolamento, alimentos provisionais. Nada disso mais é disciplinado. Mas o projeto não abarca isso no procedimento comum? Num procedimento comum. Mas a minha preocupação, por exemplo, para mostrar essa questão do poder exagerado na mão do juiz de primeiro grau, fica por conta, por exemplo, do arresto. Hoje, para a concessão de um arresto, é necessário título executivo. Prova literal de dívida líquida certa, isso desaparece. O juiz vai poder arrestar os seus bens
com uma facilidade enorme, apenas à vista de um bom documento, que nem título executivo é. Poder demais nas mãos da magistratura de primeira instância. Mas o bom documento não seria aqueles documentos elencados no 585? Não. É assim hoje. A prova literal de dívida líquida e certa hoje é considerada o título executivo extrajudicial ou uma sentença. Não vai precisar mais nada disso. Um documento qualquer. Documento não seria um isso? bom documento é qualquer documento. Se o juiz entender que existe, de alguma maneira, o crédito e algum perigo para o credor, ele vai determinar o arresto de bens com uma facilidade enorme. Além disso, cautelares de ofício. Tem uma regra que diz que o juiz pode conceder cautelares de ofício. Fora dos casos expressamente previstos, o juiz vai conceder naqueles casos em que ele entenda que deva conceder uma providência de ofício. Mas a poder cautelar demais. de ofício já não existe? Existe em casos expressamente previstos em lei, diz o artigo 797. Mas o projeto traz os casos expressamente previstos em lei e aqueles outros em que o juiz vislumbrar a necessidade da concessão de uma cautelar de ofício. Mais do que isso, há uma regra dizendo com todas as letras que o juiz vai poder intervir na atividade empresarial. Alguém me contradiz dizendo, mas os juízes já fazem isso hoje. Eu sei que eles fazem. O que eu me pergunto é, o que eles não farão quando isso estiver escrito com todas as letras no nosso Código de Processo Civil? Tutela antecipada, o juiz vai poder conceder em qualquer caso, sem perigo em mora, apenas à vista de um bom documento. Apenas um bom documento vai justificar a tutela antecipada. Quer dizer, os juízes terão poderes cautelares absolutos e poderes antecipatórios absolutos. Mas, doutor, isso só para começar. Mas, doutor isso Costa só para Machado, começar. nós não temos o intuito de viver numa sociedade responsável? Com certeza. A ideia, até mesmo do Instituto maior da nossa sociedade, que prevê a responsabilidade como ordem primeira do indivíduo, não é justamente no sentido de que se ele assina um documento, ele tem que cumprir aquele documento? Então, um bom documento não seria mais do que necessário para se comprovar algo tão duro como um arresto, como uma penhora. Isso já não é mais que o necessário para a gente comprometer a sociedade de uma forma efetiva? Olha, fica aqui a minha pergunta, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Claro. Você de casa, continue conosco em Conexão Legal. E eu queria dizer para você, a obra do professor Costa Machado, esse Código de Processo é importantíssimo para você que está começando a advogar, para você que é advogado. Então participe do nosso sorteio que nós vamos estar distribuindo a obra do professor Costa Machado num sorteio no final do mês. Fique lá ligado no nosso Facebook, no nosso Twitter e participe do nosso sorteio. Até o próximo bloco. Olá, voltamos no segundo bloco do Conexão Legal e temos o prazer de entrevistar o professor Costa Machado. Eu gostaria de lembrar você de casa que o livro do professor Costa Machado, Código do Processo Civil Interpretado Anotado, vai ser alvo do nosso sorteio aqui no Conexão Legal no final do mês. Então você aí de casa já corra lá para o Twitter, corra para o Facebook, faça lá a sua requisição dizendo, eu quero ganhar um livro do professor Costa Machado. Ou vá lá no e-mail lp@leandropinto.s, esse e-mail que está aqui na tela, e mande um e-mail para mim. Olha lá, doutor Leandro, eu quero ganhar um livro do professor Costa Machado. E você vai concorrer ao livro do professor. Tá? Então fica aqui a nossa dica do livro da semana. Aliás, o maior Código de Processo Civil interpretado e anotado já publicado no Brasil em volume único. Olha aí. São 12, 13 anos de trabalho, faz 20 anos que eu comecei a escrever esse livro e ele é tão completo justamente em função desse tempo todo de trabalho, não é? Dedicação, eu comento muita filho. Dedicação, um grande filho. É um grande filho. Mas o senhor falava eu fiz uma pergunta no bloco anterior, justamente que tentava estabelecer um compromisso da sociedade juntamente com um compromisso do Estado em normatizar de forma efetiva e como vamos conseguir transformar essa norma em resultado. E me parece que a reforma do Código de Processo Civil ela é uma reforma que vem a responsabilizar o ser humano. De tal forma que ele escreveu, ele efetivamente assinou, então ele é compromissado com aquilo. E o Poder Judiciário vai ser nada mais, nada menos que um instrumento para executar o que foi acordado. Isso vai acontecer ou não? Olha, o que eu tenho dito é o seguinte, nós vivemos num Estado de Direito. E no Estado de Direito, vige o princípio do devido processo legal. Ninguém será privado da sua liberdade, dos seus bens, sem o devido processo legal.
O devido processo legal executivo depende de título executivo. O devido processo legal cautelar para fins de arresto, o arresto, por exemplo, é uma pré-penhora. Se a penhora depende de título, o arresto depende de título. Essa possibilidade do juiz tomar o meu patrimônio apenas à vista de um bom documento, que não um título, é extremamente inconveniente. Isso significa conseguir poderes muito grandes nas mãos da magistratura de primeira instância. Um bom documento não é um pré-requisito que a pessoa tenha assinado esse documento? Sem dúvida, sem dúvida. Então a pessoa não anuiu para o documento? Sem dúvida, mas a lei só permite a efetivo. execução em face de um título executivo. São certos documentos, não quaisquer documentos. Mas, doutor Costa Machado, o título executivo não é circunstancial de acordo com o entendimento legal que foi normatizado por um texto de lei? Eu tenho a previsão dos títulos executivos. E só são títulos executivos aqueles expressamente previstos. Então, se eu quero antecipar um ato executivo que é a penhora, eu preciso de um título executivo. É um perigo, é poder demais nas mãos dos juízes de primeira instância. E esse poder é exagerado quando a gente percebe que as decisões interlocutórias que o juiz tomar no processo, elas passam a ser irrecorríveis. O agravo do instrumento só vai caber em 10 casos. Em 10 casos apenas. Nenhuma decisão probatória que o juiz tome vai ser agravável. Isso é muito poder nas mãos do juiz. Então, se o juiz indeferir a prova pericial, não cabe agravo. Se ele indeferir a sua prova documental, não cabe agravo. Se ele dispensar uma testemunha, não cabe agravo. Hoje, nós temos o direito de ouvir 3 testemunhas para cada fato. Essa regra desaparece. Nós vamos ouvir quantas o juiz quiser. O juiz terá, além de poderes cautelares absolutos, como eu disse, e além de poderes antecipatórios absolutos, ele ainda terá poderes probatórios absolutos. O que nós queremos mais? Não haverá controle. Há uma regra que diz que o juiz pode inverter a ordem dos atos da produção de prova. O juiz vai tomar o procedimento em suas mãos. A nossa Constituição diz, do devido processo legal, que é aquele previsto em lei, nós teremos, na verdade, um devido processo judicial, mais ou menos como acontece na Justiça do Trabalho, onde a gente sabe como o processo começa, mas a gente nunca sabe como ele se desenvolve, e muito menos como ele acaba, porque a gente tem a impressão de que em cada vara trabalhista tem um código de processo do trabalho diferente. Não, isso nós não temos a impressão, pois temos a certeza. E no processo civil vai virar a mesma coisa, Não porque acredito. o juiz vai poder inverter a ordem dos atos e alterar prazos, além de ter poderes cautelares e antecipatórios totais e poderes probatórios totais. O que falta? A alteração de prazo não é prevista no projeto como algo erga omnes. Não entendi. A alteração do prazo, o juiz não pode alterar no projeto. Pois é, mas o projeto diz que o juiz pode inverter a ordem da produção das provas e alterar prazos processuais. Isso está escrito. Isso é autoritarismo. Mas sempre para cima e nunca para baixo. Eu não sei, está escrito isso? Eu só posso confiar naquilo que está escrito. Então, quando a lei disciplina o arresto, isso é segurança para mim. Quando a lei disciplina o sequestro, a busca e a apreensão, o arrolamento, isso é disciplina para mim, isso é segurança para mim. Quem vai poder promover uma ação cautelar de arrolamento? Que interesses são resguardados? Eu não sei. Quando se cumprir uma busca e apreensão, hoje são necessários 2 oficiais de justiça, o código não fala. Quando há necessidade de arrombamento, o nosso CPC de 73 diz que são necessárias 2 testemunhas, o projeto dispensa as 2 testemunhas. Hoje, quando se faz busca e apreensão de bens objeto de contrafação, a lei impõe 2 peritos que atestem a contrafação, o projeto não fala nada. Tudo vai ficar nas mãos dos juízes de primeira instância. Poderes cautelares absolutos, antecipatórios absolutos, probatórios absolutos, e quando o juiz proferir sentença, normalmente essa sentença vai ser executada imediatamente. E essa é uma das razões porque eu tenho me levantado e criticado muito o projeto. Alguém diria, mas em todo o mundo, na Europa Ocidental é assim, as execuções acontecem a partir das sentenças de primeira instância, as execuções provisórias. A minha crítica pera um pouquinho, a nossa justiça brasileira não é a justiça europeia. Lá na Europa, eu diria, embora eu não tenha oficialmente essa estatística, mas eu vou ousar dizer aqui, de cada 10 sentenças na Europa, uma é modificada. E no Brasil, a cada 10 sentenças, quantas são modificadas pelo tribunal? 4, 5. E não é por culpa dos nossos juízes, que são muito bons, mas por causa da infraestrutura administrativa do nosso Poder Judiciário, que é extremamente deficitário. Então, é um risco enorme para os nossos direitos, para as nossas liberdades, para os nossos direitos democráticos, que uma sentença do juiz seja executada com
frequência sem a confirmação por parte de um tribunal? Então, doutor, mas é muito bom colocar, até para quem está de casa, porque nós temos muitos alunos, estudantes de direito que nos assistem. Então é até bom colocar para o pessoal de casa que não é que ela vai ser executada de imediato, ela vai depender de como ela foi recebida pelo relator do processo. Então, se o relator receber no efeito suspensivo, se suspende a sentença de primeiro grau, não é isso? Então pode o relator receber no efeito suspensivo. Normalmente, pelo menos o código, a alteração diz que ela vai ser efeito devolutivo, mas pode o relator receber no efeito suspensivo. Essa é uma novidade do relatório parcial surgido há pouco mais de um mês, no sentido de que o relator, no tribunal, ele tem a possibilidade de conceder efeito suspensivo. A minha pergunta é essa: o causa da nossa justiça vai desaparecer por causa do novo código? Não vai. Acredito que não vai. Então o que vai acontecer? Responder. Mas olha, nós vamos para o próximo intervalo rapidinho e já voltamos. Você aí de casa percebeu que o assunto está pegando fogo. Então continue conosco para o próximo bloco. Até mais em Conexão Legal. Olá, voltamos no terceiro e último bloco do Conexão Legal com o livro do professor Costa Machado, que aliás é o livro da semana. Gostaria aí que você ingressasse lá no meu Twitter ou no meu Facebook, fizesse lá o seu pedido para concorrer ao livro do professor Costa Machado. Se você quiser também pode me mandar um e-mail no lp@leandropinto.us. Então, ingresse lá, mande para nós o seu pedido do livro do professor Costa Machado, que aliás é um compêndio interessantíssimo sobre direito processual civil. Eu indico, inclusive, que você estude um pouquinho com o professor Costa Machado, que é maravilhoso. Então, ingresse lá e concorra ao livro. E se você vem acompanhando aqui o nosso programa, você viu que o primeiro e o segundo bloco foram bem de muita discussão a respeito da reforma. E se você perdeu esses blocos, vai lá na conta do YouTube, pegue o primeiro e o segundo bloco, você vai ver que foram interessantíssimos, e o terceiro vai pegar fogo também. Porque a questão que vem do terceiro é justamente a questão de segundo grau, de apelação, não só em segundo, mas também em terceiro grau. Quais são as mudanças? Bom, pois é. Segundo o relatório parcial que surgiu há um mês, como eu havia dito, houve uma alteração em relação ao projeto como estava na Câmara. Interposta a apelação não tem efeito suspensivo. Ela não tem efeito suspensivo e o relator, quando recebe, então ele pode atribuir o efeito suspensivo. Qual é o problema disso? O problema disso é que o caos da nossa justiça vai continuar o mesmo, o volume de trabalho vai ser enorme. E para o juiz conceder o efeito suspensivo, ele vai ter de examinar a apelação com muito vagar e com muito cuidado para atribuir o efeito suspensivo. O que me parece é que será muito mais simples para o relator manter a execução provisória da sentença, porque isso não significará ter o relator de discordar do juiz e de dar razões para atribuir o efeito suspensivo. Portanto, a perspectiva de execuções provisórias vai ser enorme. Eu diria mesmo de 100 sentenças de procedência, 80 delas, 90 delas serão executadas provisoriamente. Só em casos excepcionais o réu que apela vai conseguir o efeito suspensivo na apelação. Então nós teremos, na verdade, uma justiça talvez mais rápida num primeiro momento, mas muito provavelmente muito injusta, porque nós teremos uma sentença sendo executada. E as rescisórias? As rescisórias continuam praticamente do mesmo jeito que elas são. Nós sabemos que a ação rescisória é uma ação extraordinária, é uma ação excepcional, que só cabe naqueles casos expressamente previstos em lei, vai continuar exatamente do mesmo jeito e vai continuar do mesmo jeito a enorme dificuldade de conseguir procedência numa ação rescisória. Mas não vai se aumentar ainda mais o número de rescisórias? É provável, é possível. É possível. E eu acho que mais do que aumentar o número de rescisórias, eu acho que esse projeto vai acabar gerando um efeito contrário ao previsto. Nós vamos ter um aumento enorme das demandas no Poder Judiciário. Porque se essa profecia que eu estou fazendo, de que o nosso processo civil vai ficar meio parecido com o processo do trabalho, o que é que vige no processo de trabalho? A ideia de que vale a pena entrar com a ação, porque a gente sempre sai de lá com alguma coisa, ainda que sem razão.
Quer dizer, é um projeto inteiramente voltado para o autor. Eu costumo brincar dizendo, mas isso tem um impacto enorme, que esse projeto traz a ideologia do é pau no réu. Então vai valer a pena entrar com a ação, porque a possibilidade de sair com um acordo ou com alguma coisa a partir e depois da atividade processual de conhecimento vai ser uma coisa bastante viável. Eu temo que nós tenhamos um aumento enorme do número de processos em face dessa ideia de que vai ser fácil conseguir alguma coisa no judiciário, porque é um processo dirigido para o autor. Professor, você não acha que comparar a justiça civil com a justiça do trabalho é um pouco de exagero? Porque a justiça civil, ela é uma justiça mais séria. Não que a justiça do trabalho não seja, mas a justiça do trabalho ela já pré-existe com a ideia de que há uma parte hipossuficiente. A justiça civil não existe essa questão de hipossuficiência. Com certeza. Esse poder grande que o juiz do trabalho tem em suas mãos tem essa justificativa, a hipossuficiência do trabalhador. Esse desequilíbrio da lide trabalhista justifica esse poder aumentado nas mãos do juiz de primeiro grau na justiça do trabalho. Só que no processo civil essa justificativa não existe. E o que nós estamos dando aos nossos juízes cíveis é justamente o poder do tamanho do poder que o juiz do trabalho tem. Com poderes cautelares totais, antecipatórios totais, probatórios totais e com sentenças que serão executadas imediatamente. O que falta para dizer que o processo civil definitivamente se abraçou ao processo do trabalho? Doutor Costa, eu vou ser bem sincero, eu advogo há quase 15 anos, tenho muitos processos, principalmente com autores, como eu comentei com o senhor anteriormente, e eu percebo que hoje a justiça ela trava demais a questão de como exercitar o seu direito. A reforma do Código de Processo Civil, o nosso código é muito bom, o Código de 73 é muito profundamente democrático. É um código muito bom, mas ele precisa ser atualizado. É isso que eu proponho. A grande questão é o seguinte, nós precisamos também criar um efeito de responsabilidade na sociedade. A sociedade hoje é irresponsável, a sociedade só busca por direitos e não percebe que ela também tem deveres. Então o indivíduo hoje, ele dá um cheque sem fundo, ele não se preocupa em ir lá e correr e fazer um acordo com a pessoa. Ele espera a pessoa ingressar com a ação e vai demorar 10 anos para ela receber. Entendeu? Com certeza, isso é verdade. Acabar, sabe? E eu acho que a reforma do Código de Processo Civil, ela vem com esse anseio. Pode ser que ela esteja em um momento ou em outro equivocado, eu até acho que está, principalmente na questão da execução da sentença, sem a ideia de que aquela sentença tem que ser recebida com o relator, primeiro no efeito devolutivo e especialmente no efeito... originariamente no efeito devolutivo e especialmente no suspensivo, não é isso? Mas essa questão, ela não é simples, como dizer, não vai ser igual à Justiça do Trabalho, ou vai ser... Não, vai ser parecido com a Justiça do Trabalho, não estou dizendo que vai ser igual, mas vai ser parecido. Ou ela vai ser muito ágil, ou ela vai ser a favor do réu ou contra o réu. Eu acho que nós temos que incutir essa ideia de responsabilizar o indivíduo. Isso tem que existir, até porque nós falávamos, inclusive fora do ar, da questão da teoria Rule of the Law, que é aquela teoria em que seja a sociedade firme, fraca, democrática ou não, a ideia de que não haverá impunidade tem que persistir no organismo social. Será que esse código não vem com essa ideia também? Com certeza que a ideia é fazer a justiça chegar nas pessoas e ser mais rápida. Só que eu tenho batido faz 2 anos nessa ideia. Gente, o Código de Processo Civil reformado, ou um novo Código de Processo Civil, não vai resolver esse problema. A nossa justiça não funciona, ela é morosa, porque falta investimento de recursos orçamentários na justiça, porque nós temos um número relativamente baixo de juízes, porque nós temos um número relativamente baixo de servidores, porque falta informatização, porque faltam recursos materiais na justiça, porque falta um choque de gestão na nossa justiça brasileira. Eu dou um exemplo que me parece relevantíssimo. A justiça de São Paulo há 25 anos era a melhor do Brasil e a do Rio de Janeiro é uma das piores do Brasil há 25 anos. Hoje, a justiça do Rio de Janeiro está entre as melhores do país e a de São Paulo é reconhecidamente a pior de todas, porque eles fizeram um choque de gestão no poder judiciário do Rio de Janeiro. Hoje eles julgam uma apelação em 8, 9 meses. Em São Paulo uma apelação leva 5, 6 anos para ser julgada. Qual é a diferença entre Rio e São Paulo? É o Código de Processo Civil? Não. É a infraestrutura administrativa do poder judiciário. É por isso que eu digo, esse código, seja ele reformado ou seja um novo código, isso não vai resolver, porque nós estamos enfrentando o problema pelo ângulo errado. O que nós precisamos é uma reforma da infraestrutura da nossa justiça e não uma reforma do Código de Processo Civil. São números impressionantes. Em São Paulo, no ano 2000, havia 10 milhões de processos
e 54 mil funcionários. Hoje nós temos 20 milhões de processos e 45 mil funcionários. Pode funcionar a justiça desse jeito? O número de processos dobrou e o número de funcionários caiu em 20%. Em 2004, nós tínhamos 12 milhões de processos e 6 mil oficiais de justiça. Hoje, nós temos 20 milhões de processos e 5 mil oficiais de justiça. O número de processos cresceu em 80% e o número de oficiais caiu em 20%. Pode funcionar uma justiça como essa e que ninguém despreze o fato de que nenhuma reforma vai ter qualquer efeito em São Paulo, porque São Paulo responde por 25% de todos os processos do Brasil. Nós temos 20 milhões dos 80 e tantos milhões que correm no Brasil. Não vai ser um código que vai resolver. Nós podemos melhorar o Código de Processo Civil? Podemos sim. E eu tenho uma sugestão para isso, que é um substitutivo, que eu estou chamando de substitutivo Costa Machado, que implanta no CPC de 73, que é profundamente democrático, todas as coisas boas que surgiram no projeto do Senado e na Câmara nesses últimos meses, inclusive nos relatórios parciais. Com essas coisas boas no nosso Código de Processo Civil, nós teríamos um código melhor para uma justiça democrática, o que não vai resolver, o problema é administrativo, mas nós podemos contar com um processo melhor. Infelizmente, nosso prazo terminou e o senhor fica convidado para falar do substitutivo Costa Machado no próximo programa. Muito obrigado. Prazer em tê-lo aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Você aí de casa, infelizmente nosso tempo terminou. Foi maravilhosa a aula do professor Costa Machado. Continue conosco na próxima semana em Conexão Legal.